Fala, seus cachorros, beleza? Eu sou o Pepe e estamos aqui para o pós-jogo, porque hoje foi dia, hein? Dia de quê? Exatamente, noite de Libertadores. O Flamengo, podemos dizer, sem zica reversa, não tem como fugir. O Flamengo é o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores. Não tem para onde fugir. Hoje, né? Já passamos da meia-noite. O Palmeiras vai pegar a LDU, não vai conseguir passar, acredito eu, mas não duvido de Abel Ferreira. Por isso que, para mim, né, Flamengo, lá no final do mês, pega a LDU e aí não tem como. A chance da LDU tirar esse título, o tetracampeonato da Libertadores do Flamengo, é pequena. Pode acontecer? Pode acontecer, porque o futebol é uma caixinha de surpresas, não é mesmo? É isso aí, mas vamos falar da partida de hoje. Eu não comecei a fazer aqui o pós-jogo logo depois que a partida acabou, porque o arrombated do Eduardo falou que estava chegando, fiquei esperando, e aí na hora que ele chegou, ele simplesmente desapareceu. O menino está de férias, deixa ele curtir lá, tá indo visitar o Mickey e o Pateta, beleza? Mas estamos aqui para falar sobre essa partida. O Flamengo, né, que fez o resultado, que teve muita dificuldade na semana passada jogando no Maracanã, precisava fazer o resultado, precisava de uma vitória, tentou, né, não fez uma boa partida, o primeiro tempo do Flamengo não foi lá essas coisas, o Racing até conseguiu ali criar algumas oportunidades, poderia ter complicado ainda mais, mas tivemos gol anulado, tudo mais, e tivemos aquele gol chorado que foi muito importante no final da partida, foi muito importante para dar tranquilidade para o time do Flamengo conseguir essa vaga na final. No primeiro jogo, né, o Racing não precisava construir resultado, então quando você precisa simplesmente se defender, destruir, é muito mais fácil do que construir o resultado como foi hoje, né? O Flamengo precisou no primeiro tempo no Maracanã fazer o resultado, precisava criar uma gordurinha, conseguiu uma pequena, minúscula gordura que foi suficiente, e o Racing fez uma boa partida na primeira perna do confronto. Agora, o Flamengo com essa pequena vantagem foi até o El Cilindro para conseguir essa passagem para a final, e o Racing, quando precisou apresentar alguma coisa, né, eu esperava uma intensidade maior do time do Racing, né? O jogo começou, o Racing tentando ir para cima, nos primeiros nem 5 minutos ali, o Racing tentou ali esboçar uma pressão, não conseguiu, e aí começou a surgir ali a qualidade do time do Flamengo, que é um time casca grossa, diga-se de passagem, com muita qualidade técnica também. Diferenciando aí do primeiro jogo, né? O Felipe Luiz trocou o Plata, colocou o Plata no lugar do Pedro, o Pedro foi pro banco, e aí ele armou um time na velocidade pro contra-ataque. Porque Plata, temos Carrascal de um lado jogando muito bem, o Luiz Araújo também, né? São jogadores velocistas, então ficou armadinho pro contra-ataque, a qualidade ainda pro Rascaceta, tudo mais. O Flamengo, depois dos 5 minutos iniciais, que parecia que o Racing ali ia fazer uma pressão, não conseguiu. O time é um time ajeitado, a gente até elogiou aqui, muitas vezes o Eduardo falou, é o melhor time da Argentina no momento e tal, mas é um time bem limitado. A gente viu, né, que o Racing, mesmo diante do seu torcedor, precisando do resultado, era matar ou morrer, e não conseguiu criar grandes dificuldades para o Flamengo. O Flamengo tem um time estrelado, né? Para mim é o melhor time das Américas, então conseguiu segurar muito bem, conseguiu neutralizar aí as ações de ataque do time do Racing, e quando tem a bola no pé, o time do Flamengo, aí não tem muito o que falar, a qualidade exala. A gente viu a Rascaeta fazendo umas jogadas ali no primeiro tempo, quase ele consegue fazer o gol do Flamengo. O Luiz Araújo também, para mim, um dos melhores ali no primeiro tempo do time do Flamengo, com chutes de longa e média distância, muita qualidade. Teve também aquela chance, né, que a bola do Arrascaeta cruza a área toda, e por muito pouco o Varela não abre o placar, se não fosse o ótimo goleiro dos homens lá, o Cambeses, que para mim também foi o melhor em campo hoje, o goleiro argentino, muito bom goleiro. Se não fosse ele, o Flamengo teria passado com uma certa vantagem. O Racing, no segundo tempo, tentou empurrar um pouco mais o time do Flamengo, mesmo assim, né, não tinha aquela força toda. Já o Flamengo conseguia controlar a partida, não passava muito sufoco, e aí teve o lance que, para mim, meteram a mão no meu Mengão. Quando a gente critica aqui a arbitragem e tudo, a favor dos brasileiros, a gente está vendo muito erro de arbitragem no Campeonato Brasileiro,
Na Libertadores a gente viu de novo, né? O Piero Mazza, o chileno, viu ali o Plata, Gonzalo Plata, se emboscou ali com o Rojo no segundo tempo ali, uns 20 e poucos minutos do segundo tempo, e aí o Rojo tenta levantar o Plata rapidamente para dar continuidade na partida, precisando do resultado, e aí o Plata, sabe, chega para lá, lance normalíssimo de jogo, no meu entendimento, as imagens também não estavam tão claras assim, e aí dá a impressão, né, na própria transmissão, dá a impressão que alguém chega na orelha ali do Piero Mazza, que parece que ele não viu nada, mas alguém deu uma buzinada ali na orelha dele, e aí ele meio que expulsa o Plata do nada. E aí tem há de se falar, contra o Estudiantes também teve aquela expulsão do Plata que depois retiraram, todo mundo tá tentando tirar o Plata, parece que estão tentando tirar o maior jogador da história para prejudicar o meu Mengão, mais uma vez não foi justa a expulsão para mim. Eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acharam da expulsão. Para mim foi injusta a expulsão do Plata, e aí parecia que ia complicar, né, a vida do Flamengo com 1 a menos, os caras tentando ali fazer uma pressãozinha, em mim, tá? Não foi aos 20 e poucos minutos, não. Foi aos 11 do segundo tempo, então teve aí uns 40 minutos de superioridade numérica o time do Racing para tentar empurrar o time do Flamengo. E aí o Felipe Luiz tenta consertar, né? Faz algumas mudanças ali, mas o time do Racing tentou, né? Tentou ter volume, tentou ir para cima, mas o Rossi também, quando foi ali, né, exigido, muito bem, um dos melhores para mim do Flamengo hoje, um goleiro muito seguro, a importância de você ter um cara desse no elenco, né? Já foi muito criticado. Eu vi recentemente aí, flamenguista criticando o Rossi. O Rossi é um baita de um goleiro, pegador de pênalti, pode ser que seja muito importante nessas fases finais aí, quem sabe vá para os pênaltis, LDU ou Palmeiras consiga segurar um resultado, vá para os pênaltis, e aí é um goleiro que tem uma taxa gigantesca, muito segura até com bola rolando, e também no fator pênaltis, que pode ser que seja um fator super decisivo numa final de Libertadores. Quinta final de Libertadores do Flamengo, podendo ganhar o 4º título. Muito bem o time do Flamengo, é um time, não tem muito o que falar, né? É um time muito bom, tecnicamente, tá ajeitadinho dentro de campo também, é um time casca grossa, um time experiente, jogadores experientes, e isso, em Libertadores de América, quando junta a experiência com a qualidade técnica, você se torna um time muito forte, muito difícil de ser batido. E para mim, não precisa nem ter a final, meu irmão. Pode dar aí o título para o Flamengo, campeão da Libertadores, tetracampeão, primeiro tetracampeão, né? Ultrapassando aí os seus rivais, que estavam todos aí na frente, e o Flamengo nos últimos anos passou o trator, como eu disse, né? Quinta final, pode ser aí o 4º título, para mim vai ser o 4º título, não sei o que vocês acham, deixem nos comentários. E para mim, Flamengo, quero saber se vocês discordam. Hoje teremos aí, né, o Palmeiras correndo ladeira acima para tentar tirar os 3 gols. Eu não duvido nada desse time. Eu falei, se fosse qualquer outro time com 3-0 na lomba, eu bateria aí o martelo, falaria que já tinha ido pro saco. Mas como é o Palmeiras, que é o time do pacto do Abel Ferreira, é um time chato, vai jogar diante do seu torcedor, quem sabe se consegue 2-0 no primeiro tempo, é bem possível. Eu não descarto esse time do Palmeiras, e vamos ver, né? Seria uma final muito melhor do que Flamengo e LDU, concordamos, né? Porque se for Flamengo e LDU, por mais que possa ter a surpresa, jogo único, sei lá, a LDU se fecha toda, consegue um contra-ataque, bababá, ou leva para os pênaltis, mas seria muito mais interessante, eu acredito até que para a própria Conmebol, que seria muito mais interessante um Palmeiras e Flamengo aí, com a final que já aconteceu, quem sabe a revanche, quem sabe uma final com Andréas Pereira agora escorregando do lado de lá para poder ajudar o seu Mengão, mas eu acredito que o Palmeiras vai ter muita dificuldade, não descarto, porém acho que vai dar LDU e Flamengo na final, mas eu como espectador quero que tenhamos aí Palmeiras e Flamengo, e aí o pau vai torar na final, seria uma final espetacular, tá bom? Deixe nos comentários, voltaremos, eu não sei se sozinho ou com o Eduardo, para fazer o pós-jogo do que vai acontecer nesse jogo do Palmeiras hoje aí mais tarde, mas estarei aqui acompanhado ou sozinho, tá bom? Deixe nos comentários o que você achou dessa partida, faça o cocô
Curta, comente e compartilhe esse vídeo, é importante pra caramba. Nos vemos mais tarde, depois do jogo do Verdão. Um beijo, fui!